todo o neurotraining ele é para estimular áreas específicas do cérebro com um objetivo. Né? Qual é o objetivo? Recuperar a função. Então, essa recuperação da função, quando eu digo função, lembre-se, tá? Eu tenho estruturas e cada estrutura tem uma função. Então, eu tenho estruturas cognitivas, né? Eu tenho estruturas cerebrais que estão associadas a essas estruturas cognitivas. Então, por exemplo, a região esquerda é responsável para, né, a leitura e a escrita, certo? Olha só, nessa perspectiva, nós temos o quê? Nós temos a atividade, né, neural, né, neuronal, responsáveis, né, por uma estrutura cognitiva. No caso, eu estou falando de quê? Eu estou falando da leitura e da escrita, da aquisição da leitura e da escrita. Então, o que acontece? O neurotraining, ele visa justamente criar condições para que a gente possa, olha só, criar condições para que a gente possa é, reabilitar áreas deficitárias. Isso é extremamente importante. Isso, inclusive, é um dos papéis da neuropsicologia e da neuropsicologia clínica, da neuropsicologia cognitiva também, né? Cognitiva porque a neuropsicologia cognitiva só está interessada na estruturação cognitiva do indivíduo e o que não está acontecendo bem para intervir sobre a estrutura cognitiva. A neuropsicologia clínica é muito mais ampla, tá? Bom, o que acontece nesse sentido? Nós temos, durante toda a história, e é o que o Lucien Malzon, né, coloca, nós temos, durante toda a história, casos de crianças, olha só, registrado, tá, gente? Registrados. Ele faz o apanhado disso aí. E nós temos diversos casos, inclusive mais famosos, né? Daqui a pouco eu vou mostrar a vocês. Então, o que acontece? Casos de crianças que se perderam, né, na floresta e foram adotadas por animais. E por um acaso, né, eu não acredito em acaso, mas talvez por uma obra do Divino Espírito Santo, certo? Elas conseguiram sobreviver. Sobreviver até uma certa idade realmente e foram capturadas posteriormente por aldeões, por pessoas que estavam passando e conseguiram capturar essas crianças, tá? E nós temos diversos casos famosos. Nós temos, você tem uma ideia, né? Um dos casos mais famosos é Vitor, na França. Né? O Vitor ele foi achado com cerca de 14 anos, certo? Tem até um filme sobre ele chamado Menino Selvagem, de um diretor de cinema chamado Truffaut, um diretor francês. E o que acontece? Toda a perspectiva, né, do Vitor foi que nenhuma criança selvagem ela consegue se desenvolver de forma efetiva, mesmo saindo, né, da floresta, mesmo saindo da vida selvagem que ela vivia, certo? Quando nós falamos, e é só um aviso, quando nós falamos em crianças selvagens, nós não estamos falando de crianças agressivas, não é isso. Selvagem no sentido destrutivo, não. Selvagem no sentido de estar longe do convívio humano. É selvagem nesse sentido, tá? Então, o que acontece? Essa perspectiva, né, de crianças selvagens dá um aporte muito bom para a nossa prática profissional em neuropsicologia. Por quê? Porque é como um dos grandes pesquisadores, né, falou, né, o cara que estudou o Vitor, né, chamado Itardi, ele disse o seguinte: olha, é uma experiência proibida. Né? Por quê? Porque ninguém vai pegar uma criança e tirar do convívio social essa criança e, consequentemente, você não vai fazer isso, né? Porque seria uma loucura. Nenhuma pessoa em seu estado mental, né, são, certo? Um indivíduo são não vai fazer isso com a criança, obviamente. Mas o que acontece? Alguns casos servem para uma reflexão e para o estudo, que foi o caso do Vitor. Vitor de Aveyron, foi uma criança de 14 anos que foi achado, né, numa floresta lá na França e foi capturada. Estima-se que Vitor tinha cerca de 14 anos e o Vitor não falava. Olha só, né?
Linguagem, não estou falando fala, eu estou falando linguagem. Linguagem é uma característica humana, né? A linguagem, no nosso caso, como um processo cognitivo, que deve ser desenvolvida no indivíduo. Por quê? Porque se há pensamento, vai haver linguagem. Então, a linguagem é a manifestação do pensamento. Olha só, a linguagem é a manifestação do pensamento. Mas o que acontece? A partir do momento que eu não tenho uma linguagem desenvolvida de forma adequada, o que, que vai acontecer? Algo, né, na estruturação cognitiva, e eu vou falar, não só a estruturação cognitiva, mas cerebral também, pode ter causado essa disfuncionalidade. Olhe bem. Mas aí vem um ponto crucial na nossa vida. Ora, nós esperamos que uma criança ela comece a falar com uma certa idade, certo? Pelo desenvolvimento, pelo ciclo vital. Nós sabemos que uma criança começa a falar entre 9 meses a 1 ano, 3 meses. É a média. Aí você pergunta assim, Eliécio, eu tenho uma criança em casa que ela tem 2 anos e ainda não fala nada. Significa que ela tem um distúrbio? Não. Por quê? Porque nós falamos, em termos de maturação cognitiva, de um período de tempo que essa criança precisa para o seu desenvolvimento. Logicamente que, se essa criança passar muito tempo, sem se comunicar, por exemplo, associado a outros sintomas, pode ser autismo, pode estar dentro do espectro autista. Mas não significa necessariamente uma criança que não fala com 2 anos e meio, ela tem um distúrbio. Não. Às vezes é a questão da maturação mesmo dos estímulos. Às vezes, quando a criança entra para uma escolinha, para uma creche, os estímulos que ela vai ter nessa creche, ela consegue ter um salto absurdo desse desenvolvimento. Tá? Bom, o que acontece? Nesse sentido, as crianças selvagens possibilitaram, olha só, possibilitaram um grande estudo sobre o desenvolvimento ou o neurodesenvolvimento, né, do ser humano, de modo geral. Olhe bem, o que acontece? Esse caso que eu vou apresentar para vocês, chamado Ginny, ou caso da Ginny, o caso de Ginny, certo? Ginny é o nome fictício da criança, certo? Ginny foi uma criança que foi achada em uma casa por uma denúncia. Houve uma denúncia, possivelmente dos vizinhos, eu não sei, não entendo os detalhes da denúncia, mas na década de 70 houve uma denúncia na polícia que tinha uma família, um casal, mantendo uma criança isolada. Bom, tudo bem, vamos lá. A casa foi, invadida pela polícia, junto com o Serviço de Proteção à Criança nos Estados Unidos, isso em 1970, olha só. Casos de registro de crianças selvagens foram de 1000. O último que nós sabemos efetivamente foi de 1920, com a Mala e Kamala, na Índia. 2 crianças que viviam na selva e foram adotadas por lobos. Olhe bem. Mas o que acontece? Esse caso da Jean nos Estados Unidos, em 1970, ele gerou uma polêmica muito grande. Por quê? Primeiro, como é que pais de uma criança, eu não vou chamar de pais, porque eles não eram pais, eram 2 monstros, porque um pai e uma mãe fazer isso com a criança não tem sentido. A criança, ela tinha cerca de 13 anos de idade, ela, desde que nasceu, ela foi privada do convívio humano, trancada em um quarto, com poucos estímulos. O quarto só tinha uma cadeirinha e um berço. A cadeirinha, onde ela era amarrada, certo? Ela amarrada na cadeira, certo? E o assento da cadeira tinha tinha um buraco. Para quê? Para que ela fizesse as necessidades na cadeirinha mesmo, sem ninguém ter que vir limpar ela. Então, eles fizeram um buraco na cadeira, sentavam ela, amarravam, ela passava parte do dia sentada, amarrada na cadeira, fazia suas necessidades na própria cadeira. A mãe só vinha no quarto para alimentar e depois saía. Ela continuava trancada. E à noite tiravam ela da cadeira e botavam no berço. Olha só, durante 13 anos da vida dela. Bom, o que acontece? A polícia invadiu, o monstro pai, ele se matou com um tiro na cabeça,
Bom, e o Satanás veio pegar ele numa carruagem de fogo, né? E a mãe alegava que sofria maus tratos e era submissa ao marido. Bom, nessa hora se procura o culpado, né? O que acontece? Vamos lá, o que importa. Essa criança não desenvolveu a sua psicomotricidade, os movimentos comprometidos, tanto que ela, logo quando saiu do quarto, nas primeiras semanas que tiraram ela já estava no hospital, ela andava feito um coelho. Né? Já viram um coelho andando, meio assustado assim, e dava aqueles pulinhos, aqueles passinhos pequenininhos? E ela não desenvolveu, né, adequadamente a sua estruturação cognitiva. Sabe o que significa isso? Que houve comprometimento dos processos atencionais e perceptivos, porque não tinha estímulo no quarto. Qual é a consequência disso? A memória fica comprometida porque não tem estímulos, né, para ser gravados. Como a memória tinha pouco de estímulos e ela não tinha as variáveis do meio para poder interpretar, né, o pensamento ficava comprometido. O pensamento é aquela história que já falei em aulas anteriores, né? Ainda vou explorar isso posteriormente. É a combinação de conceitos. Ora, se o pensamento não é formado, então, por exemplo, eu estou conversando com vocês agora porque eu estou conseguindo alicerçar uma série de palavras e palavras que têm um significado. Eu não estou falando palavras aleatórias. Eu estou falando palavras que têm significados, certo? Então, se eu falo certo, o que é certo? Você já interpreta, você sabe o que é. Então, eu falo um monte de palavras, um conjunto de palavras juntas e torna-se inteligível para você. Ou seja, você dá sentido a essa perspectiva da minha linguagem. Mas para que a minha linguagem aconteça, eu preciso antes estar usando a minha memória, eu preciso antes estar usando né, os meus processos perceptivos, atencionais, eu preciso estar usando né, a formação de pensamento, que é essa combinação de conceitos. Quando vocês estão pensando, nada mais combinação de conceitos. Se eu estou falando e vocês estão entendendo as frases que eu estou construindo, é porque vocês internamente estão atribuindo significado e combinando esses conceitos, transformando os novos conceitos. Ou seja, vocês estão pensando. Olha só. Então, esse pensamento, ele tem uma perspectiva, né, que é necessário uma combinação de uma série de conceitos. Entendo quando eu digo a vocês o que é conceitos, por favor. Olha, defina vaca. Vaca é um conceito, né? Então, se eu pego VACA, isso não é vaca. É apenas uma forma V, uma forma A, uma forma C e uma forma A novamente. Mas que você interpreta como A. Mas são formas, são símbolos, certo? Mas para você atribuir significados a esses símbolos, olha o nome, né? Significado, certo? Esses símbolos precisa antes ter tido uma experiência, como você aprendeu o que é a letra A, né? Por que você aprendeu o A? Você aprendeu o A porque a professora repetia várias vezes e mostrava o desenho no quadro. O A maiúsculo, o A minúsculo, e ela repetia. Você, através dos seus processos atencionais e perceptivos, percebia, olha só, e essa percepção tinha uma conotação, que era você gravar na memória. Né? Tanto que eu falei na aula passada a importância né, da percepção, por exemplo. Né? Então, se eu peço a vocês, deixa eu botar o slide aqui. Né? Se eu peço a vocês para que vocês me contem uma história, por exemplo, o que vai acontecer? Só um minutinho, deixa eu botar o slide. Se eu peço a vocês para que vocês me contem uma história, significa o quê? Que você vai dar uma estruturação de acordo com a sua percepção. Né? A sua narrativa vai ser de acordo com a sua percepção. Ou seja, nós interpretamos a realidade. Né? E essa interpretação da realidade é uma função cognitiva. O que é interpretação da realidade? Eu estou olhando aqui, estou vendo que tem a Maria Beatriz, a Vanessa, né? A Thalia, né? O Janderson, o Rodrigo. Olha só, o que eu estou fazendo? Eu estou interpretando a realidade, aquilo que eu estou vivendo. Eu não posso distorcer. Né? Me diga uma pessoa que faltou hoje. Se eu começar a ver a foto da Beatriz aqui, né, e começar a ver o nome da Beatriz aqui, o que vai acontecer? Eu estou alucinando, eu estou distorcendo a minha realidade. Mas eu posso ver, eu estou vendo que tem a Maria Beatriz, que não é a Beatriz, né? Mas eu posso confundir.
a Maria Beatriz com a Beatriz. Eu não conheço as duas, né? Não pessoalmente. Então, o que acontece? Eu posso confundir as duas. Tudo bem até aí. Eu vou distorcer, né, a minha percepção da realidade. Né? Isso aí é logicamente aceitável e acontece com todos vocês, certo? Então, alguém conta uma história para você. O que, que você vai fazer? Você internamente, né, a sua mente começa a criar, né, segmentos, né, conceitos desses segmentos, né, e você vai dando interpretação, a narrativa do outro. Olhe bem, mas pode haver uma distorção? Claro que pode haver uma distorção. Olha só, vamos ver aqui. Quando eu falo né, uma historinha, vocês conhecem a história do Chapeuzinho Vermelho? Vamos lá, eu vou contar essa história e no final vamos tentar criar perspectiva sobre a história. Olha que vocês vão usar agora a estruturação cognitiva de vocês e perceptiva especificamente para interpretar a história, tá? Pois bem, então aí a imagem do Chapeuzinho. Né? Então a imagem do Chapeuzinho sempre contada como uma menina boazinha, né? Mas nesse jeito ela vai desobedecer a mãe, lembre-se que tem essa parte da história, tá? E a mãe diga, não vá pegar o caminho da floresta, que é perigoso. Né? Então ela teima em pegar o caminho da floresta, né, porque ela vai levar doces e biscoitos para a vovozinha dela, que estava, né, que morava no outro lado, né, do bosque, né, do outro lado da floresta, certo? Observe que o lobo mau sempre ele é colocado como uma figura horrenda, uma figura que vai sempre querer fazer mal a você. Né? Então você vai ver que está no nosso imaginário. Né? O lobo mau. Bom, nós sabemos que na história, como foi colocado aí, acho que foi o Rodrigo, né? O lobo mau, devora a vovó. Tá aí a historinha lá. Todo mundo viu isso, certo? E ficou deitado na cama esperando o Chapeuzinho. E a Chapeuzinho chega, né, na casa da vovó. E aí vem aquela história toda que você sabe, né? Ah, que nariz tão grande a senhora tem. Né? Ah, que orelhas tão grandes. Ah, que boca tão grande que a senhora tem. Né? Bom, e o resto você sabe. Mas a minha pergunta para vocês será que a história, falando cognitivamente, a história, você vai interpretar a realidade, que é isso que nós estamos fazendo com qualquer história que você escuta, você vai interpretar a realidade. Bom, será que a história que vocês ouviram é a história verdadeira? Mesmo no imaginário, mesmo sendo uma história do conto de fadas, será que a Chapeuzinho era aquela pessoa ingênua? Ou será que o lobo mau era uma figura mau mesmo? Então, qual será a verdade? A verdade nós não sabemos, mas o que nós estamos falando? E nós estamos falando de um processo, né, perceptivo. Então, por exemplo, qual é a verdade sobre a Chapeuzinho? A figura ingênua que estava levando doces, né, para a vovó, entende? E a figura do lobo mau? Será que o lobo mau, né, era aquela figura realmente que o lobo mau queria comer a Chapeuzinho? E até que ponto o Chapeuzinho também não queria ser comida? Então, assim, a grande questão por trás da nossa estrutura cognitiva é começar, né, a perceber uma dada realidade. A nossa cognição, ela faz isso. A nossa cognição cria a percepção sobre o que eu estou vendo e atribui significado. Sabe o que eu estou dizendo, gente? Que quando eu vou atribuir significado sobre o que eu estou captando pelos órgãos do sentido, internamente eu estou atribuindo significado. Olhe bem, certo? Algumas pessoas têm essa dificuldade, lógico que tem. Aonde acontece essa dificuldade? Nos transtornos mentais, por exemplo. A reabilitação cognitiva hoje é utilizada em casos de transtornos mentais. Você sabe que as psicoses elas distorcem absurdamente a realidade, né? A psicose ela cria um mundo de ilusões. Olha bem, o cara interpreta o evento que ele está vendo com uma forma distorcida. Né? Alguns indivíduos são paranoicos, outros indivíduos, olha só, são depressivos, olha o mundo e não vê graça, vê o mundo em preto e branco. Tudo isso é produzido nessa grande máquina aqui, meu amigo, chamado cérebro. Olha só,
toda a estruturação cognitiva do indivíduo é produzido a partir daquelas sinapses que nós temos. É por isso que o processo de repressão cognitiva, ele estimula essas sinapses. Ele estimula para quê? Para tornar as sinapses mais fortes ou para estimular a formação de novas cadeias neuronais. Olhe bem, tá? Bom, o que acontece sobre essa questão da percepção? A percepção ela pode ser distorcida, né, e interpretada erroneamente. Mesmo eu vendo um objeto que vocês estão aí, ó, isso é uma foto de um jarro. O que tem aí, na realidade, é a foto de um jarro. Olha o que é distorção perceptiva, né? E olha o que é a nossa percepção. Entende? Você olha e está acreditando que está vendo duas faces, um olhando para a outra, e de um lado tem um homem, do outro lado da mulher. Olha só, numa foto simples de um jarro. Como é que pode? Né? Então você vai distorcer também, possivelmente, as outras histórias que vocês começam a perceber. Tá? Olha o jarro aqui, pronto. Para não dizer que a foto foi uma montagem, tá? Tá aqui o jarro, né? Num jogo de luz, um jarro clássico, bonito, não é? Tudo bem? O que vocês estão vendo? Quantas faces? Já que vocês viram a face anteriormente, né? Agora estão vendo quantas faces? Quatro faces? Nossa Senhora, pronto, vocês estão possuídos, só pode ser uma coisa dessa. Né? Então, o que acontece? Olha só, vocês estão distorcendo a percepção. Aí eu pergunto, essa distorção que está acontecendo com vocês é uma distorção perceptiva ou existe realmente essas faces? Olha só que interpretação da realidade eu estou dando. Né? Uma interpretação científica, com base no que eu estou vendo, né, o que foi apropriado pelos meus órgãos do sentido. Órgãos dos sentidos me percebem, me falam que eu estou vendo um jarro. Certo? Então, mas qual é a questão? Essa é aquela figura que eu mostrei na aula passada, né, da velha e da moça. A situação é igual a essa aqui. Se eu pergunto, vocês conhecem que animal é esse? Alguém vai me dizer, eu tenho certeza, elefante. Concordam? É um elefante? É um elefante, né? Vocês aprenderam que esse animal é um elefante. A minha pergunta é: quantas pernas tem o elefante? Tem tromba, ele tem duas presas de marfim, tem orelha, né, que abanam, ele é gigante, né, ele é gordo, né? Então ele se parece muito com um elefante. Ele tem quatro pernas, o elefante tem quatro pernas. Então esse é a foto de um elefante. Então a minha pergunta é: quantas pernas tem o elefante? Quatro pernas é a resposta, correto? Eu nunca vi elefantes com seis pernas, nem com cinco pernas, nem com duas pernas. Né? Então, o elefante tem quatro pernas. Né? Então, se vocês contarem, você vai ver que você está vendo quatro pernas. Ok? Tudo bem? As meninas, vocês estão vendo as quatro pernas do elefante? Concordam que é um elefante? Bom, o que vocês viram foi isso aqui. Presta atenção. Né? Olha o que é o nosso sistema perceptivo e cognitivo. Eu tenho o objeto, que vocês viram, no caso que eu mostrei, foi o elefante, foi o jarro, o objeto. Né? O objeto você percebe o quê? A cor, a textura, o tamanho, o formato, a profundidade. Olha só, isso que é o objeto. A nossa mente faz isso. Lembre-se, vocês, alguns estão assistindo no computador, outros, né, estão assistindo no smartphone. O que acontece? Esse aparelhozinho que vocês estão assistindo na nossa aula hoje é uma máquina, certo? O aplicativo que vocês estão usando, que está rodando essa máquina, eu vou dizer que esse aplicativo é a mente e o smartphone ou o computador que vocês estão assistindo é o cérebro. Né? Então, a mente é como se fosse o quê? Um conjunto de atividades que rodam nesse cérebro. Olhe bem. Olha, quando você vê o objeto, você vê a rosa, o que acontece? Você está vendo a cor, a textura, o tamanho e o formato. Isso vai ser captado. Né? A captação pelo sistema sensorial. Seus órgãos sensitivos vão captar toda a forma. E não é uma forma só.
toda forma e atribuir significado. O que vai acontecer aí? Entra em ação, de um lado está a estrutura cerebral, do outro lado está o sistema cognitivo. Olhe bem. E aí eu pergunto a vocês, que objeto é esse que eu estou mostrando no exemplo? E alguém vai me falar, né? Vai me dar a resposta. Olha aí, né, ao lado. Resposta. Qual é a resposta? Uma flor. Vocês estão respondendo o ambiente. Então eu tenho uma correlação entre o que eu percebo e eu tenho uma correlação entre o que acontece na minha mente. A neuropsicologia, ela estuda isso. E principalmente é essas distorções que acontecem no sistema neurocognitivo. Tudo, lembre-se o seguinte, tudo que acontece na nossa vida, né, tem a ver com essas estruturas. Né? Então, eu estou olhando uma árvore, estou olhando uma paisagem, estou interpretando essa paisagem. É a história do Chapeuzinho Vermelho. Olha só, por que eu coloquei o Chapeuzinho Vermelho como exemplo? Porque cada um que vai escutar uma história vai ter uma interpretação. Quem faz essa interpretação é a sua estrutura cognitiva. Essa estrutura cognitiva, ela visa o quê? Visa compreender, olhe bem, visa compreender a realidade vivenciada. Olhe bem, o que acontece? É, um dos principais estudos sobre todas essas relações da mente, principalmente com a memória, olha só, sem memória nós não temos nada. Tudo que vocês falaram até agora foi devido à memória. Olhe bem, que ficou gravado. Porque você sabia que aquele desenho que eu mostrei era um elefante. Porque você memorizou isso, você conhece um elefante. Ele veio para o nível da sua consciência. Tá? Se eu pergunto a vocês assim, quem de vocês já viu um ornitorrinco? Porque ele é um mamífero, tem bico de pato, tem pelo, né? Bota ovos, né? E o que é pior, né? Além de tudo isso, tem aquela cauda de castor. É a coisa mais esquisita da face da Terra. Mas o que acontece? Quem nunca viu um ornitorrinco, se você fizesse a descrição, né? Bico de pato, tem pelo, tem bota ovos, né? Tem garras, tem cauda, né, de castor, e a pessoa fica confusa. O que acontece? Olha a foto que vocês estão vendo aí. Essa é uma foto da codificação de sinais. É uma foto do laboratório, né, de imagem da Universidade da Califórnia. Essas duas bolinhas que se encontrando, vocês estão vendo aí, que estão passando esses raiozinhos verdes, né, de uma para outra, é uma sinapse. Olha bem, isso aí não é uma montagem, não. Isso aí é a foto de uma sinapse. Entende? Lógico que aqui ao lado direito de vocês vão ter o receptor, tá mostrando a foto. Mas uma sinapse, né, nessa bola amarela e essa bola vermelha e outra azul lá, são sinapses. Sinapses que foram fotografadas. Né? Então, nós sabemos o quê? E passa uma grande quantidade de informações. E não pode haver erro nessas informações. Por quê? Se houver erro numa formação passando de um neurônio para o outro, né, ou de um grupo de neurônios para outro, o que vai acontecer? Vai acontecer o que aconteceu com vocês, o que aconteceu com os meninos aí, começaram a ver quatro faces. Né? Ou seja, vai começar a distorcer a realidade. Né? Por quê? Porque o nosso comportamento ele é bioquímico. Os neurotransmissores estão aí. Né? Olha só. Observem aqui. Ó. Esse também é uma foto lá da Universidade da Califórnia. O que acontece? Né? Isso aí são linhas de televisão, são informações sendo passadas. Né? É isso que acontece no nosso cérebro. Olha só. Entende? Então, esse emaranhado, bilhões e bilhões de neurônios, né? Fazendo bilhões de sinapses. É isso que produz o nosso sistema cognitivo. É isso que produz a nossa mente. Ó, nós temos o que aí? Olha aí. Cada linha dessa são, né, milhares de informações que estão sendo processadas, passando, né, no nosso cérebro cotidianamente. Lógico, como nós vimos anteriormente, né, na aula passada, nós temos os processos atencionais. Os processos atencionais vão fazer o quê? Vão filtrar. Né? Lembre-se que nós aprendemos o primeiro instrumento, que foi a Torre de Hanoi. Tá? Tá aí a máquina, né, de tomografia adaptada,
né, que foi utilizado lá para o projeto, depois você pode pesquisar sobre o projeto Conectoma Humano. Tá? Bom, nesse sentido, o que acontece? Nós chegamos na questão das crianças selvagens. Deixa eu botar aqui o slide, só um minutinho. Pronto. Tá? Olha aqui. Para estudar como percebemos, agimos, pensamos, aprendemos e lembramos, devemos desenvolver novas, na verdade faltou um S ali, novas abordagens e esquemas conceituais para compreendermos o comportamento de sistemas que vão de células nervosas individuais ao substrato da cognição. Tudo isso produzido pelo nosso cérebro. Essa é a área da neuropsicologia, compreender, como ela consegue interpretar a realidade, como é que o nosso cérebro dá sentido à nossa vida, como o nosso cérebro dá sentido a tudo. Para isso, nós precisamos estudar o desenvolvimento cognitivo. Observem as fotos, tá? O que é que nós temos aqui? Crianças selvagens, crianças que passaram muito tempo longe do convívio humano e tiveram o seu desenvolvimento, comprometido. Ou seja, o desenvolvimento cognitivo foi comprometido. Então, eu coloquei a definição aí, selvagens, no significado não de pessoas agressivas, não é isso. Selvagens no sentido de isoladas do convívio humano. E aí nós temos a história de Vitor Daveron, idade aproximada entre 12 e 15 anos. Em 1800, o aparecimento de uma criança com hábitos selvagens na floresta do sul da França desperta imenso interesse entre filósofos, cientistas e cidadãos comuns. Né? E é um dos casos mais bem documentados. Olha só, esse caso foi extremamente documentado, foi estudado na época, olha só, em 1800. Ó, as autoridades informaram Paris que havia sido encontrado na floresta um menino nu, mudo e que parecia surdo. Bom, não fazia mais que emitir grunhidos e sons estranhos. Não reagia às interpelações nem aos fortes ruídos. Cheirava tudo que levava às mãos. Olha só, preste atenção nisso que eu estou mostrando agora, porque no documentário que vocês vão assistir daqui a pouco, ele vai fazer um comparativo do Vitor com a criança que foi achada, trancada na década de 70, em 1970. Olha só, uma criança, Vitor, de 1800, e a Jeanne, já no século XX, em 1970. Só que ele tinha comportamentos semelhantes, tinham dificuldades semelhantes, não sentiam frio, a pele não conseguia sentir nem calor nem frio. Olha só, como é que pode acontecer? Você tem aí mais de 200 anos de uma criança para outra, mas que tinha as mesmas características. Olha só, inclusive os mesmos problemas de desenvolvimento. Lógico, o da Jeanne foi melhor porque a Jeanne estava no convívio humano. Querendo ou não, era só o pai e a mãe que iam lá. Olha só. Então, não fazia mais que emitir grunhidos, no caso o Vitor, é esse da foto aí, tá? Esse outro que está vendo essa foto de cima é do filme O Garoto Selvagem, ou O Menino Selvagem, tá? Que é legal que vocês possam assistir também. Que é uma aula fantástica sobre desenvolvimento humano. Cheirava tudo que levava as mãos. Sua locomoção era próxima do galope, andando também de quatro, quando alcançava grande velocidade. Então a agilidade dele é muito grande. Tá? Bom, ele foi analisado por um médico na época, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, pelo menos a grande maioria, chamado Pinel. Pinel foi aquele médico que libertou os loucos dos grilhões, começou um tratamento inovador, que era, na realidade, inovador não tinha nada, mas que era tirar os grilhões, os ferros dos loucos que viviam acorrentados e presos em masmorras. Tá? Ele foi analisado pelo Pinel. E o Pinel disse: olha, esse menino é surdo. Mas Pinel teve um aluno chamado Jean-Marc Gaspard Itard. O Itard, ele estudou o Vitor profundamente. Ele levou o Vitor para morar com ele, e estudou continuamente, tentando ensinar o Vitor. Olha bem, tentando ensinar o Vitor.
Mas a limitação do Vitor era muito grande. Por quê? Vitor já tinha entre 12 e 15 anos, aproximadamente. Olha só. Então, o que acontece? Quanto mais tênue, né? mais tenra é a idade, né? Mais nova é a idade da criança, mais tênue é a passagem do processo da nossa animalidade para, né, o que nós chamamos nossa civilização, né? Processo civilizatório. Ou seja, crianças que são criadas com animais tornam-se animais. Mesmo ela tendo capacidade cognitiva, desenvolver memória, linguagem, se ela não for estimulada, ela vai ter essas dificuldades. Então, para e tarde, o estado de privação linguística do Vitor estava relacionado à ausência da noção de tempo. Olha só, na visão do Itardi. Por quê? Ah, quando você compara uma criança a um gato, sabe qual é a grande diferença? Hã? Qual é a grande diferença? Um gato, ele vive eternamente no presente. O gato, ele não tem passado, ele não fica pensando no passado e nem fica com expectativa do futuro. Um gato, ele vive o hoje, o agora. Olha só, você continua evoluindo. Você começou a Entendi. desenvolver, né, o pensamento, a linguagem. Olha só. Né? Essas estruturas cognitivas foram amadurecendo. No animal isso não acontece. Por quê? E aí vem a explicação do Itardi. A criança não possui linguagem porque vivia, no caso do Vitor, né, um presente perpétuo. A deriva em um mundo sem passado ou futuro e, portanto, sem memória e sem noção da própria identidade. Então, a grande questão por trás do nosso processo cognitivo é: eu consigo pensar, porque tempo, gente, tempo é uma criação cognitiva. Hoje, amanhã, que horas são? Ah, tal hora. Né? Quantos dedos tem aqui? Ah, tem 4. Né? Então, o que acontece? Isso é criação cognitiva. Entende? Um animal ele não consegue fazer isso, porque ele não tem essa criação cognitiva. Porque, para que eu faça uma conta, eu tenho que ter armazenado na memória os numerais, né? E dar sentido a esses números. Então, a nossa estruturação cognitiva funciona dessa forma. Olha que coisa interessante. Em alguns acidentes, acidente vascular cerebral, traumatismo craniano, olha só, as pessoas desaprendem a tudo. Imagine você desaprender a comer, desaprender, né, a pegar a ler um livro, por exemplo. Imagine. Então, o que acontece? Você começa a ter uma estruturação que não pode haver erro e nem pode haver nada que danifique essa estrutura. A reabilitação ela funciona para quê? Justamente para recuperar as funções. Foi o que o Itardi começou a fazer com o Vitor. Ele tentou ensinar o Vitor. Né? E é interessante porque o nome Vitor. Porque o menino não reagia a nada. Né? E o Itardi chamou vários nomes e teve um momento que ele chamou você de Vitor. E o menino, né? Acho que a pronúncia de Vitor, por exemplo, em francês, talvez tenha chamado a atenção, né, do Vitor. Aí descobriu que ele não era surdo. Né? Bom, um estudo de caso. Né? São vários estudos. Aí você tem, né, um artigo publicado em Frankfurt, em 1609, né? São descritos casos de crianças, né, que chamaram menino lobo. Olha só, menino bezerro. Ou seja, crianças que iam, né, se perdiam da família, ainda muito nova, e por uma obra do acaso ou do Divino Espírito Santo, eram adotados por família de lobo. É verdade, entende? Então, isso não é mito. Né? Alguns animais, eles adotavam humanos, só que o humano não desenvolvia todos os seus processos cognitivos. Olha a descrição, né, desse menino aí. Tá? Possuía pernas extraordinariamente flexíveis, esse já é outro relato, não é o Vitor mais, tá? Possuía pernas extraordinariamente flexíveis e andava usando os 4 membros com grande agilidade. Nessa postura ele enfrentava em luta
cães de grande porte, usando os dentes. Apesar disso, era dócil com humanos. Não possuía uma natureza feroz. Olha só, tá? Bom, Digby, um dos fundadores da Royal Society, foi um dos primeiros a mencionar, olha só, Jean de Liège, em 1644, com 5 anos, durante um período de guerra religiosa, Jean refugiou-se na floresta com outros aldeões. Com 5 anos. Olha a diferença, tá? Do Vito dos anteriores. Quando a guerra esfriou, enquanto os outros retomavam para suas casas, Jean se perdeu e ficou desaparecido por 16 anos. Olhe bem, ele tinha 5 anos e ficou desaparecido por 16 anos, vivendo na floresta. Seus sentidos aguçaram-se. Ele podia sentir o cheiro de fruta e raízes a grande distância. Foi resgatado aos 21 anos. Estava nu. Seus cabelos, muito compridos, cobriam-lhe o corpo e era incapaz de falar. De volta ao convívio humano, reaprendeu a falar, mas nunca perdeu o olfato apurado. Por que ele reaprendeu a falar? Porque ele já tinha, né, o desenvolvimento cognitivo com 5 anos de idade, coisa que o Vitor não tinha. Coisa, né, que você vai ver o comprometimento do caso da Jean, por exemplo, né, que ela não desenvolveu adequadamente a linguagem. Nicolas Stupp, o médico alemão, retratado por Rembrandt em Lição de Anatomia, descreveu o menino carneiro da Irlanda em 1692. Ele foi trazido a Amsterdã, era um jovem de 16 anos que tinha se perdido dos pais. Crescendo entre ovelhas e os carneiros selvagens da Irlanda, ele adquiriu um tipo de natureza ovina. Olha a colocação, né? Um tipo de natureza ovina. Ele começou a ser criado junto com as ovelhas. Tinham movimentos rápidos, ágil com os pés, expressão fisionômica bravia, carnes firme, pele queimada, trigueira, pernas e braços rígidos, destemido e destituído de qualquer delicadeza. A saúde era excelente. Não conhecia a voz humana, emitia balidos. Balido é aquele barulhozinho que a ovelha faz, como as ovelhas. Sua garganta era larga e a língua parecia presa no palato, igual às ovelhas. Quer dizer, ele imitava o som, né, igualzinho na posição que as ovelhas faziam. Se você olhar as ovelhas, ela tem o quê? A língua, né, meia presa no palato, por isso que ela faz aquele som. Recusava alimentos comuns. Estava acostumado a comer gramíneas e feno. Viveu em montanhas e lugares desertos, como cavernas, locais distantes de qualquer centro de civilização. Os caçadores que o encontraram disseram que ele parecia um animal e não um ser humano. Obrigado a viver com gente a contragosto, e somente depois de muito tempo ele começou a perder suas características selvagens. Olha só, ele tinha 16 anos. A menina, outro caso, essa menina foi achada em 1717 na floresta, na Alemanha. Ela foi sequestrada aos 16 anos, levada da casa de sua família. Ao ser resgatada, estava vestida com um pano grosseiro, alimentava-se de folha e grama. Não havia qualquer evidência de que tivesse sido adotada por algum tipo de animal. Ela aprendeu a trabalhar com fiação e a se comunicar através de sinais, mas nunca conseguiu falar normalmente, que é uma característica de todas essas crianças, né, que apresentam deficiências, né, no seu neurodesenvolvimento. E um dos casos mais controversos, um dos casos mais absurdos, é esse aí, ó, a Mala e Kamala. Foram 2 meninas que foram achadas na Índia na década de 20, certo? Essas 2 meninas talvez sejam as mais famosas crianças selvagens que se tem notícia. Indianas foram capturadas em 1920 nas vizinhanças no oeste de Calcutá. Olha a descrição. Caninos alongados, queixo retraído, olhos que brilhavam no escuro. Amala, a mais nova, morreu em 1 ano. Kamala sobreviveu até 1929, né? Ainda passou 9 anos. Tempo que aprendeu a comer alimento cozido, andar ereta e falar cerca de 50 palavras. Não mais do que isso. Imagine, 50 palavras. Né? Uma criança, né, de 1 ano e pouco, de 1 ano e meio, 2 anos, ela já fala muito bem 50 palavras. Então, o que acontece aí? Observe o jeito de comer e o jeito de dormir das 2 irmãs, né, nessa foto do meio. Elas dormiam
como os animais, como os lupinos, como os lobos. Né? Se você olhar, gato dorme assim, cachorro dorme assim, né? Quando está em grupo. Outra, no Sri Lanka, né? Foi capturado um menino que vivia com um bando de macacos. Em 3 meses, aprendeu a andar ereto. Ainda comia com as mãos. Não falava, mas aprendeu a sorrir. O sorriso é uma característica humana. Não esqueça disso, tá? O menino Gazela. Então foi no Saara Espanhol. Encontrou um grupo de nômades que contaram a ele sobre o avistamento de uma criança selvagem. Peter, o selvagem, outro caso muito comum, muito famoso, tá? Um caso onde esse menino que foi achado com 12 anos, na ocasião, viveu até os 68 anos. Imagine. Mas só aprendia a falar duas coisas: Peter e Rei George. Né? Imagine. Ele não desenvolveu a linguagem, como eu falei, algo comum às crianças. A garota de champanhe. Também não vou entrar em detalhe nesses casos, depois vocês vão ver o slide que eu vou disponibilizar. São vários casos, tá? Todos estão aqui nesse livro, chamado As Crianças Selvagens. Bom, esse caso é muito interessante, que foi muito bem relatado também. Tem até um filme que é interessante que vocês assistam, chamado O Enigma de Caspian House. É uma criança que foi. Acredita-se que era um filho bastardo, e filhos bastardos naquela época eram criados afastados. O menino foi criado num calabouço, né? Trancado, sem estímulo nenhum. Iam lá, alguém ia lá, alimentava ele e saía. Alimentava ele e saía. Tá? Eu não vou entrar na história, porque a história é comprida. Bom, e aí tem a Jeanne, que vocês vão assistir o documentário, certo? A menina Jeanne passou por confinamento. O caso, ocorrido em Los Angeles, na Califórnia, ganhou publicidade em 1970. Ela ficou encarcerada por 12 anos em um quarto, sem contato com qualquer pessoa. O pai submeteu a essas condições porque não suportava barulho de criança. Quando foi descoberta, mal podia ficar de pé, não andava, não falava. Levou muito tempo até aprender a se comportar como uma pessoa normal e não conseguiu desenvolver a linguagem. Olha só, tá? Ela não conseguiu desenvolver a linguagem. Deixa eu tirar o slide e voltar para vocês aqui. Tudo bem? Dúvidas? Dívidas?